Olá, olá, boa tarde nesse domingo, dia 8, ou melhor, dia 9 de setembro. Aqui estou novamente. Quero cumprimentá-los. Quero cumprimentar aos poucos que compartilham comigo deste vídeo, dos vídeos que eu faço. Infelizmente é isso aí. Meu médico, Dr. Luiz, diz que eu me tornei um youtuber, mas para youtuber está faltando um bocado. E também não me interessa, sabe? O que me interessa é passar uma mensagem ao som de uma música, não é? Relaxante, que infelizmente não é daqui, desse país. Esse canal que eu estou utilizando, por incrível que pareça, é de Moscou, um pouquinho longe. Mas é uma boa música. É uma boa música. Vale a pena ouvir. É bem selecionada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Amanhã eu irei fazer a 6ª sessão de acupuntura com relação à arritmia e quem sabe também para me ajudar na questão da depressão. Como eu já falei no vídeo passado, é meu vizinho médico chinês que está fazendo esse tratamento. Mas antes de dizer como é que eu estou em relação ao tratamento, eu queria abordar algumas coisinhas relativas a esse problema de arritmia. Inclusive, invocando o meu problema. O meu problema começou a acontecer mais ou menos por volta de 1986, 87, por aí. Eu tive uma crise emocional, familiar, e isso provocou início de essa sístole. Na época, estando na Varig, procurei um cardiologista. Eu tinha feito exames e estava sob controle dele, um bom médico, por sinal, Dr. Francisco, e ele me disse que não era um fato incomum. Muitos tinham esse problema e, inclusive, muitas vezes nem sabiam que meus exames estavam bem. Eu tinha feito exames recentes e que não deveria me preocupar. Mas eu, de uma certa forma, fiquei meio preocupado e procurei uma médica amiga na Fundação Humberto e com ela eu tive uma conversa. E ela mais ou menos repetiu o que o Dr. Francisco falou. E assim foi. O tempo passou, a barba cresceu, como teria dito um antigo humorista do rádio, né? E eu fui levando a vida. Sem maiores problemas. Mas com o passar do tempo, outros problemas emocionais aconteceram e a coisa foi aumentando. Novos exames, à época
a partir de 1996, entrou em cena a doutora Sueli, que passou a se tornar, ela veio para ajudar, no caso de minha mãe, e acabou se tornando amiga aqui de casa, e os exames sempre passavam por ela. E a resposta sempre era que eu não deveria me preocupar, que os exames estavam bem. E assim foi. Vários exames. Acho que o único que eu não cheguei a fazer foi o Holter. Acho que eu não cheguei a fazer. Mas ecocardiograma, esteira, tudo isso aí eu fiz. E sempre, sem problema nenhum. Até que chegou em 2007, pouco depois do Natal, quando eu tive a primeira crise de FA. E aí a coisa se configurou como algo desagradável e até sério. Bom, algumas coisas foram feitas no decorrer de todos esses 11 anos. Com ela, com o Dr. Luiz, que posteriormente a substituiu. Eu fiz relaxamento, inclusive sob indicação da Sueli, que eu deveria fazer relaxamento. Ela estava fazendo relaxamento porque aí eu fiquei sabendo de uma coisa muito que me surpreendeu. À época, ela também estava se tratando de disritmia. Interessante, médico também tem também disritmia. Para mim foi uma surpresa. Diante dela, eu não acreditei. Inicialmente até eu achei que ela estivesse brincando. Mas não era brincadeira. Era um fato. Ela estava se tratando. Inclusive ela chegou para mim e falou assim: Valdo, eu tomo o mesmo medicamento que você. Foi quando eu falei: mas como? Aí ela falou assim: eu também tenho problema de arritmia. E eu estou fazendo tratamento. Inclusive estou fazendo relaxamento. E assim foi. Então a coisa não é simplesinha. Atinge também médicos. Felizmente, pelo que eu sei, ela se livrou. Relaxamento. Posteriormente ela também fez um tratamento com um médico homeopata. À época, ela conseguiu, porque eu não tinha dinheiro. Eu estava passando pelo sufoco que nós vivemos com relação à Varig. E ela conseguiu atendimento gratuito com esse médico homeopata. Diante dele eu estive algumas 5 vezes aproximadamente, e ele foi muito didático, explicando direitinho numa folha de papel o que estava acontecendo, uma folha de papel A4, o que estava acontecendo. Explicou e me medicou. Aí eu passei a também tomar medicação homeopata. E que, infelizmente, também não surtiram um efeito. E, em determinado momento, deixei de ser atendido, sei lá por que razão, entende? Não sei. Em determinado momento, ele falou que eu deveria seguir aquilo que a Sueli, a médica, né, estava determinando, enfim. Eu também estive no Dante Pazzanese. Fui para lá por pedido meu, a doutora Sueli, porque no Hospital São Paulo havia dificuldade de exames, não com relação ao tratamento, mas havia dificuldade de exames.
à época eu nunca consegui fazer um ecocardiograma no Hospital São Paulo. Nunca consegui colocar um equipamento que mede a frequência cardíaca ao longo do dia. Eu nunca consegui. O que eu conseguia, o único, era Holter. Também não consegui fazer um exame ergométrico. Então eu pedi para que ela me não é transferisse, sei lá, para que eu me conduzisse ao Dante Pazanese. E lá no Dante Pazanese, me desculpem essa... Aqui é cérebro de 81 anos, então de vez em quando falha. E lá no Dante Pazanese eu fui atendido várias vezes, e consegui fazer ecocardiograma, ergométrico, aquilo que infelizmente havia dificuldade no Hospital São Paulo. Eu fiz. Então, eu fiquei entre atendimento lá no ambulatório de arritmia do Hospital São Paulo e também no ambulatório de arritmia do Dante Pazanese. E não deu muito certo, porque parece que os médicos, sabe, muitas vezes não se entendem, sabe? Um compreendia, o outro já não compreendia, dizia por que o senhor está em dois hospitais, em dois ambulatórios, porque, enfim. Mas o tempo passou. E hoje eu deixei de ser atendido pelo Dante Pazanese, porque a questão de 3 anos e meio eu consegui voltar a um plano de saúde. A um plano de saúde, que é o da Prevent Senior. Mas também não fui, até hoje, para nenhum médico cardiologista. Porque não adianta misturar as estações, sabe? Não adianta. Eu precisaria melhorar bem, para depois pedir para o Dr. Luiz fazer um documento, né? Que agora me foge até o nome, e aí então eu deixaria de ser atendido no Hospital São Paulo, a quem eu sou grato, muito grato, muito grato. Se eu não tivesse esse hospital, seria muito ruim para mim. E eu espero, sabe, continuar sendo atendido até um momento em que eu me julgue suficientemente forte, não é? Se ainda der tempo, e também o doutor Luiz concordar, então aí eu serei, aliás, a palavra certa é encaminhamento. Fazer um encaminhamento para uma equipe, no caso, hoje, da Prevent Senior. Mas no momento ainda eu quero manter as coisas como estão, com a permissão do Dr. Luiz, que tem sido muito atencioso e paciente comigo. De coração eu falo. Bom, com relação ao ambulatório de arritmia, eu tenho apenas uma coisa a considerar. A arritmia é um negócio muito complexo. Pode ser emocional, pode ser do coração, enfim. Pode ser um distúrbio endócrino, até gástrico, eu já li. Até gástrico. O mau funcionamento do estômago, né, pode causar problema. Inclusive isso aí, certa ocasião eu fui atendido
numa madrugada, no PS do Hospital São Paulo, e eu peguei um médico que estava fazendo residência em gastro. E depois que eu melhorei, que eu saí da FA, que ela reverteu, eu conversei com ele há algum tempo. Aliás, ele me atendeu 2 vezes. 2 vezes. E conversando com ele, ele concordou comigo que o problema da FA pode ter relações com o mau funcionamento do estômago e até do intestino. Gases, enfim, podem provocar em determinadas circunstâncias. E, enfim, então eu acho que esse problema que afeta a muitos, inclusive está me afetando, deveria ter um atendimento multidisciplinar. No ambulatório de cardiologia, deveria haver, quando necessário, a interferência, a ajuda de médicos especializados em neuro, né? Quando o problema é emocional, é problema nervoso, sistema nervoso, gástrico, enfim, deveria ter um atendimento mais amplo. Inclusive, eu acho que até um atendimento de acupuntura deveria ter. Isso é uma opinião minha. É opinião minha. Não é por simplesmente pegar e fazer um encaminhamento. Certas questões, né, deveriam ser discutidas médico para médico. Médico para médico. Devia haver reunião para isso. Isso é a minha opinião. Não seria uma coisa diária. Poderia ser quinzenal, mensal, coisa que o valha. Isso talvez facilitaria determinados tratamentos. Eu, pelo menos, acho. Pelo menos eu acho. E, inclusive, a acupuntura deveria estar presente, porque poderia, quem sabe, até ajudar. Agora, a questão da acupuntura. Bom, eu estou fazendo acupuntura. Amanhã será a 6ª sessão de acupuntura que eu irei fazer, aqui com o meu vizinho, o Dr. Lô. Eu acredito que eu esteja melhor. Não como eu gostaria de estar, sem nenhum sintoma. Mas eu acho que houve uma boa melhora. Muito embora terça-feira passada tenha havido uma pequena recaída, que é uma coisa que acontece. Mas eu acho que estou melhor. Fora isso, eu estou tomando o cloreto de magnésio. Apenas isso. E estou com a medicação que eu vinha tomando. Não diminuí e nem aumentei. Ela está aí. O dia que eu puder, que eu tiver confiança em reduzir a medicação, como o Dr. Luiz já achou que poderia haver essa redução, então eu poderei me certificar melhor. Mas no momento, é isso que eu tenho para passar para vocês. Se alguém de vocês que tem esse problema de arritmia me perguntasse se deve procurar um bom acupunturista, eu diria que sim. Mesmo sendo a questão da arritmia complexa, eu acho que deveria fazer isso aí.
E eu espero que isso aí possa ser feito. É o que eu tinha para falar para vocês neste domingo e eu espero que futuramente eu possa até confirmar essa melhora, confirmar mesmo, e até chegar a dizer a vocês que que a melhora ainda é maior, a ponto de eu estar reduzindo a medicação. E bateremos palmas, porque eu espero que também outros possam se beneficiar. E eu espero que assim seja. Um bom domingo e até breve. Um abraço a todos.